Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Nossa aula de hoje, o que falar dos sujeitos? Parte 2, ok? As habilidades, professores, deem um print na tela, por favor. Primeira habilidade, EF08LP06. Segunda habilidade, EF07LP06C. Objetivos da nossa aula: identificar e reconhecer verbos que necessitam de complementação direta ou indireta para construir sentido. Mauro? Olá, professora Elaine, olá, alunos, professores do 9º ano. A nossa segunda aula depois do retorno, né? E a gente falando aí, retomando esse tema muito legal, a morfossintaxe, né? Falando dos elementos oracionais, né? Na aula passada, a gente terminou falando ali sobre como localizar o sujeito, o que se fala do sujeito, né? Tentando identificar essa questão do predicado, né? Daquilo que se fala sobre o sujeito. A aula terminou meio corridinha, a gente estava nos exercícios da página 22 do Caderno Aprender Sempre. Então, assim, o que eu peço para vocês agora, para os alunos, retomem lá na página 22, façam os exercícios depois, não agora, tá? E postem na nossa página do Instagram, porque eu vou estar olhando lá, analisando o retorno de vocês. A página do Instagram é essa, ó, Língua Portuguesa CMSP _AF, que são os anos finais. Coloca lá, manda um recadinho e a gente vai ver, mas mostra para o seu professor também, tá? Lembrando que os exercícios da página 22 eram semelhantes àqueles que a gente estava fazendo no início do texto do Lima Barreto. Você tem o sujeito, tem que verificar o que está se falando sobre esse sujeito e completar aquela tabela, além de verificar qual que era o sentido do texto, sobre o que o texto falava, né? O texto que eu li bem rapidinho do Oiteiro lá, né? Que da autora falando sobre a Fazenda do Oiteiro. Então, é só fazer a leitura do texto, completar os exercícios, postar lá. Não estou dizendo que é obrigatório, mas quem quiser postar lá para a gente poder analisar como que vocês entenderam essa matéria, a gente vai acompanhar. Ok? Hoje, a nossa aula vai falar um pouquinho sobre a questão do predicado, né? Nós falamos um pouco sobre o sujeito, agora vamos falar um pouco sobre o predicado. Então, no predicado, a gente vai avaliar o quê? A transitividade dos verbos, a importância das preposições para essa análise. Está no Caderno Aprender Sempre, é da sequência de atividades 2, a aula número 3, páginas 23 e 24. Abram, acompanhem com a gente, que vai ser bem divertida hoje. Hoje vai ser um pouco mais, vai ter um pouco mais de tempo, porque eu já determinei os slides para que a gente consiga acompanhar com calma, tá bom? Vamos lá. Para começar, na tela eu coloquei aí 3 frases, né, que precisam ser completadas ou não, tá? Quais verbos precisam ser complementados ou quais verbos precisam de complementação? Na A, Mariana dormia. Na B, no recreio, os estudantes utilizam. Na C, a professora precisa. Você vai fazer a leitura com aquelas táticas que a gente aprendeu na escola, né? Precisa complementar esse verbo ou não? Faça as perguntas, verifique se precisa e mande a resposta para a gente. 1 minutinho e a gente já volta. Estamos de volta. Vamos lá, E aí, Mauro. Pro, o que mandaram aí? Ó, a aluna Laura colocou: os verbos que precisam de complemento são B e C. A aluna Daniele, B e C. Vamos lá. B e C. A aluna Ana e Luiz colocaram B e C. O aluno Gustavo, B e C. Muito legal. Isso mesmo, B e Muito C. legal.
Todos colocaram B e C. Muito bom. B e C, né? A alternativa A é colocar Mariana dormia. E aí a gente faz aquela pergunta, né, para o verbo o que ou de que, né? A gente pergunta dormia o quê ou dormia de quê? Essa pergunta não cabe. Quando a gente fala que a Mariana dormia, já tem um sentido completo, né? Se já tem um sentido completo, então não precisa de complementação. Então essa primeira realmente não precisava. A segunda, no recreio, os estudantes utilizam. O que os estudantes utilizam, né? É a pergunta que a gente faz. Aí cabe essa pergunta. Eles utilizam isso ou aquilo, tal, o que você quiser colocar. Então esse verbo precisa ser complementado. E na C, a professora precisa. De que a professora precisa, né? Então a gente sempre faz essa pergunta cabe, é necessário complementar o verbo precisar. Então quem respondeu B e C, com certeza. Tomei um puxão de orelha aqui da professora Elaine, pode voltar para mim, que eu quero mostrar a minha cara. A professora Elaine me deu uma bronca aqui, porque disse que eu usei um gerundismo, esse vício de gerundismo, né? Vou estar olhando, com certeza, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O gerundismo, como a gente trabalha, né, em sala de aula, é quando a gente usa essa expressão sem necessidade. A gente pode adaptar para uma outra, né? Soa meio estranho, fica meio chatinho mesmo. Foi uma falha minha. Então, vou estar olhando, não. Vou olhar, né? Analisarei aquilo que vocês colocarem na página. Muito bem, o puxão de orelha dado e falado ao vivo. A transitividade dos verbos. Olha só, gente, é o nosso trabalho de hoje. Predicados. O que é predicado? É tudo aquilo que a gente fala do sujeito. Então, se é tudo que falamos do sujeito, o verbo também se inclui no predicado. E quando a gente está trabalhando o verbo, a gente tem que verificar. Todos os verbos sofrem aí ou precisam de complementação? Não. Então, a gente vai entrar naquele detalhe, para os alunos que lembram dessa matéria, de verbos transitivos, verbos intransitivos, se ele é transitivo, ele é direto ou indireto. Então, é essa parte que a gente está trabalhando. Então, a transitividade do verbo quer dizer o que o verbo precisa. É necessário que ele precise de um complemento para completar o sentido? É sobre isso que a gente está falando agora. Então, o primeiro caso é verbo intransitivo, que são aqueles que expressam sentido completo e, portanto, dispensam um complemento. Exemplo, as camponesas sorriam. Então, aí já tem sentido completo, né? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para completar o sentido da oração. Eles podem ser diretos ou indiretos. Se for transitivo direto, o complemento que se liga ao verbo, ou seja, que vem após o verbo, é preciso ser feito de forma direta, sem que se use aquela palavrinha que conecta, que é a preposição. Então, olha o exemplo. As camponesas pegaram as flores. Então, nesse caso, as flores é o complemento do verbo pegar e não há preposição. Transitivo indireto também precisa de complemento, mas o complemento é ligado ao verbo através de uma preposição, ou seja, de forma indireta, com necessidade de preposição. As camponesas necessitam de materiais adequados para o trabalho. Materiais adequados para o trabalho é o complemento, mas está ligado ao verbo necessitar através da preposição de. Então, por isso a gente fala que é indireto. Eu acho que os alunos já retomaram. Você acha que eles já conseguiram retomar isso na cabeça? Sim, sim. Só uma dica. Ó. Geralmente eu falo para os alunos para ajudar um pouquinho aí. No caso, esse in de intransitivo e indireto, aí o prefixo in, ele dá uma ideia de negação, tá? Ou seja, não tem a necessidade. Então, é uma dica aí para vocês ficarem com dúvida na hora, né? É uma marca, né? Isso. Você fica com essa marca que o in é um prefixo de negação, né? Na maioria das vezes. Então, só não pensar no intransitivo, quer dizer que ele não transita. No in, do indireto, quer dizer que não é direto. E aí você já vai lembrar dessas palavrinhas. Olha só, na sala de aula, a professora costumava fazer assim, às vezes essa matéria ficava meio complicada mesmo para explicar. Os alunos, eles têm problema com nomenclatura, às vezes. Não é que eles não entendem, mas muita nomenclatura complica, né? Uhum. Então, eu fazia sempre assim, para falar do direto e do indireto. Trazia 3 alunos para frente e a gente faria, você é o verbo, você é o complemento. Quando você conversa direto com o verbo, aí é um transitivo direto. Mas quando eu preciso que uma outra pessoa entre no meio para te transmitir a sua mensagem, lembra quando você está com raiva de alguém e fala para ele parar de encher o saco, porque você não quer falar? Então você está usando uma forma indireta. E aí o indireto a gente fala que é a preposição. Então eles gostavam dessa dinâmica, né? Então era muito legal. Então tudo que você consegue marcar para que na hora de fazer o seu exercício você lembre é importante, tá? Porque a nossa memória ela trabalha dessa forma, ela trabalha muito com experiência, com coisas que ficam mais evidentes. Muito bem. Preposições. Já que a gente está falando muito de preposição, vamos retomar também o que é preposição. Preposição é a classe de palavras invariáveis que ligam 2 elementos da oração.
subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regido ao regente. Então, preposição vai ser aquela palavrinha que vai se colocar entre dois termos ou duas palavras e vai fazer essa ligação entre regido, que é a palavra que vem depois, e o regente, que é a que vem antes. As mais comuns são essas aí, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as mais comuns, né? Algumas delas aí, as do final principalmente, tem muitas que nem estão sendo usadas mais, né? A gente tem algumas que são muito evidentes, como o a, o de, o com, o sem, o em, né? Então, é legal. Eu até fazia musiquinha também na sala de aula, mas eu não vou cantar musiquinha agora. Você vai gravar depois por lá Depois a gente grava, né? E coloca no Instagram, tá? Que a vergonha é menor. Muito bem. Então, a preposição é importante porque quando a gente for falar de transitivo indireto, a gente vai falar de preposição. Mesmo porque, naquele primeiro exercício lá, os alunos poderiam falar assim, ó, professor, mas aqui eu estou vendo... não é esse aqui, ó. Eu estou vendo no transitivo direto, as camponesas pegavam as flores. Esse as não é a preposição? Então, não é uma preposição, tá? Esse as aí é um artigo no plural. E aí depois a gente pode retomar, na frente vai retomar, vocês podem pesquisar sobre isso e verificar quando é que esse a vai ser preposição, a questão da regência, do verbo exigir preposição. Os professores podem ajudar e você pode pesquisar também. É óbvio que na nossa aula a gente não consegue falar de tudo, mas a gente pode já deixar encaminhado para vocês trabalharem aí em casa, tá? Então vamos lá, preposição falamos, atividade 1, o chat. Põe na tela para a gente, olha lá, ó. Os verbos destacados precisam de complementação de forma direta ou indireta. Identifique a transitividade desses verbos conforme a legenda a seguir, indicando os respectivos complementos. Então a legenda é essa, ó. Verbo transitivo direto vai ser VTD, verbo transitivo indireto, VTI. Você tem aí A, B e C. O que você vai ter que responder para mim? Cada uma delas, qual é a transitividade do verbo, se é direto ou indireto, tá? E indicar os respectivos complementos, ou seja, quais são os complementos desses verbos. Se é direto, qual é o complemento, que não tem preposição, e se é indireto, qual é o complemento com a preposição, tá? Eu tenho 3 minutos ainda de aula, vamos dar 1 minutinho para vocês fazerem e dar a resposta para a gente. Muito bem, estamos de volta. O que eles mandaram para a gente? Ó, a aluna Nicole, ou é Nina, desculpe, colocou A e B, VTD, C, VTI. O aluno Davi Augusto colocou A e B, VTD, C, VTI. VTI, muito bem. Tem umas pegadinhas aí nessas alternativas, mas vamos ver. Eles seguiram, ó, muito bem, seguiram. VTD e VTI, né? Só a Marta, que ela colocou A, VTD, B e C, VTI. B e C, VTI. Isso. Eu vou pedir para pôr na tela então de novo, só para a gente poder já lendo e já avaliando, tá? Olha só. A, guardo, é o verbo, né? Então aí o sujeito está implícito, ele não está expresso, né? Então quem guarda? Eu guardo, né? Guardo. O que eu guardo? Eu guardo a lembrança do meu primeiro dia de escola. Então, o complemento do verbo guardar aí é a lembrança do meu primeiro dia de escola. E aí tem esse outro termo, com devoção, que ele foi antecipado. Esse com devoção é a forma como eu guardo a lembrança do meu primeiro dia de escola. Não é complemento do verbo, tá? É a forma como ele guarda. Então, isso aí a gente chama de termo circunstancial, é termo adverbial. Ele não entra como complemento do verbo. Então, quem colocou VTD na A,
Acertou. E era uma pegadinha, porque as pessoas poderiam olhar lá o com e falar, nossa, o com é preposição, né? Uhum. Mas aí você tem que analisar o sentido que está sendo introduzido. Pergunta para o verbo, o que eu guardo? Eu guardo a lembrança do meu primeiro dia de escola. Como que eu guardo isso? Com devoção. É a forma como eu guardo, tá? Na B, vou pedir para a Natália então para eu ir lendo também, ó. Na B, a folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Aí nós temos aí um sujeito bem comprido, né? Vou pedir para deixar na tela, só para mostrar. Ó. A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar. Esse é meu sujeito, tá? Tá cheio de termos aí, adjuntos, adnominais e tal, mas o sujeito é esse, tá? A folhinha pregada, o núcleo dele é a folhinha, mas o sujeito é tudo isso. E o que esse sujeito fazia? Marcava, então é o verbo. O que ele marcava? Volta na tela, por gentileza. Marcava 25 de maio de 1887, então era o que ele marcava. Esse complemento está ligado de forma direta, veja que não tem preposição, como foi o caso da primeira também. Então, VTD. Já na C, eu vou me atentar um pouquinho sobre a C, porque esse exercício foi retirado do caderno Aprender Sempre. Só que quando a gente fez a revisão, percebemos que houve uma falha no exercício do caderno Aprender Sempre, e eu alterei na aula anterior, só que nessa acabou que não alteramos. Então vamos trabalhar aqui já para vocês entenderem. Ó. E os pobres cravos rolavam pelo chão, alvos e crespos, como cálice em pé, derramando odores. E os pobres cravos é o nosso sujeito, rolavam é o verbo. Agora, se você perguntar para o verbo, rolavam o quê? Rolavam de quê? Não cabe. Então, isso é um típico caso de verbo intransitivo. Ele não é transitivo indireto, embora tenha aí pelo chão. O pelo chão está mostrando local. Então, também é um complemento circunstancial, tem a ver com advérbio e não com objeto indireto, que seria o complemento do verbo transitivo indireto. Nesse caso, foi uma pegadinha para vocês, né, meio sem querer. Então, quem colocou VTI foi mais pela questão do pelo, né, que tem a ver com a preposição, mas não é complemento do verbo rolavam, já que o verbo rolavam é intransitivo, foi uma falha. Ok, gente? Marquem aí no caderno de vocês também, que esse exercício não cabe como verbo transitivo indireto. Muito bem, vamos para a atividade 2 agora. Nós temos uma tabela aí, ó. Orações, na primeira coluna, aí o complemento que se coloca em relação a essas orações, verificando se na hora de pôr o complemento, na hora que você leu a oração, se esse verbo precisava de complemento, então você colocou o complemento e vai pôr sim, obviamente. E a transitividade que esse verbo teve, foi direto, foi indireto, ou não houve transitividade e é intransitivo. Você vai marcar na coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases para você analisar e fazer a complementação, dizer se precisou desse complemento ou não, se é transitivo direto, indireto ou intransitivo. Não vou dar tempo, acho que dá para a gente fazendo agora. Pode deixar na tela, que aí eles vão falando e a gente já vai complementando aqui. Tá? Vamos ver o que eles respondem. O primeiro está lá, ó, o sol cobre. Será que a gente consegue analisar se precisa de complemento? Por exemplo, o sol cobre. Cobre o quê? Essa pergunta cabe, né, Pro? O sol cobre. Sim, cobre o quê? A aluna Natália já colocou aqui, ó. O sol cobre o quê? O pátio, a paisagem, as montanhas. As montanhas. Uhum. Então, a gente pode dizer que houve complemento, então, para esse verbo. Então, o complemento poderia ser qualquer um desses que vocês colocaram. Então, na coluna do sim ou não, coloca o sim. E aí, a transitividade. O sol cobre as montanhas, por exemplo. A transitividade é direta ou indireta? Vamos ver. Subiu uma aqui como VTI, outra como VTD. A professora Rita, né, jogou o VTD, o aluno Dagoberto. Ah, não, está pedindo para a turma do Dagoberto participar. Vamos participar, a turma do Dagoberto, por gentileza. Colocou VTD também. VTD, todas estão subindo aqui então, como VTD, né? Isso. O sol cobre as montanhas, não há preposição na ligação entre o verbo e o complemento, VTD. Então, é isso mesmo. Segunda frase, a poeira forma. A poeira forma o quê? Cabe a pergunta. A poeira forma o quê? Então, ele é transitivo, sim. O que a poeira podia formar? Aí temos aqui, ó, uma nuvem, a avenida, a rua, o céu. Muito bem. E aí seria transitivo direto ou indireto? Colocaram como VTD.
Seria VTD, VTD também. A poeira isso. forma uma nuvem, o céu. Beleza. Uma rapazola atravessa. No texto era um rapazola, aí colocou uma rapazola. Uma rapazola atravessa. Atravessa o quê? Cabe a pergunta? Cabe. A rapazola atravessa. Atravessa o quê? A rua. A rua, a praça, como estava no texto, né? O pátio. Muito legal. Eu estou meio que adiantando porque a gente sabe que tem pouco tempo, né? Sim, Então, o complemento coube, é transitivo, é sim. E é transitivo direto ou indireto? Colocaram como VTD. Aluna VTD, Marta, direto, VTD. muito bem. Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras sobem e descem. Sobem e descem o quê? Sobem e descem a rua, pode ser? Sobem e descem. Aí não colocaram. Mas é assim, pode se falar que a rua, sobem e descem as escadas, né? Que acho que era que estava no texto. Avenida, a aluna Eduarda Avenida. colocou. Então a gente pode tratar também como verbos transitivos. Verbos transitivos diretos ou indiretos? Verbos transitivos diretos. Por que eu falei verbos transitivos? Porque são dois verbos, sobem e descem, né? Muito bem. Vamos para a penúltima. As estrelas enfeitam. Enfeitam o quê? As estrelas enfeitam. Enfeitam o céu. Enfeitam o que mais? Enfeitam a minha roupa, né? Quando você está com uma roupa estrelada. Enfeitam a bandeira do Brasil, né? Então, as estrelas enfeitam. É um verbo transitivo, coube a pergunta, e é direto, como estou mandando aqui. Enfeita o tecido, a professora mandou, muito legal. E a última, as estrelas brilham. Brilham onde? Onde as estrelas brilham? No céu. No céu. Mas é necessária essa resposta? Noite de luar. Será que é necessário? Não, né? Essa é a pergunta que a gente quer. As estrelas brilham. É necessário responder mais coisas sobre o verbo brilham? Já colocaram aqui, que ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, porque quando eu Isso. falo as estrelas brilham, basta. Onde elas brilham é uma questão de circunstância, de lugar, né? Elas brilham no céu, brilham no meu apartamento, que eu coloquei lá alguma coisa que tem uma estrela que brilha, brilham em qualquer lugar. Ou posso falar até metaforicamente, figuradamente, falar estrelas como pessoas que são estrelas, né? Então, a estrela brilhou no show, tal. Então, mas onde elas brilham é um complemento que não é necessário para dar sentido. O brilham já tem sentido completo, então quem colocou não na coluna, não escreveu o complemento e colocou não na coluna e na transitividade colocou VI, na casa não tem transitividade, acertou, ok? Só voltando ali, Mauro, no sobem, desce, eu não me atentei. Você falou que era transitivo ou intransitivo? Porque os professores estão colocando aqui, que sobem e descem é intransitivo. Então, na verdade, sobem e descem pode ser intransitivo, se a gente colocar que essa ação é simplesmente o ato de subir e descer, né? Tipo, ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, é intransitivo, você não precisa complementar mais, mas ela pode ser transitiva. Isso é legal da língua portuguesa. Pode voltar aqui para mim, por gentileza? Isso é legal da língua portuguesa. As coisas não são estanques, né? A gente tem regras, mas sempre tem aquela regra que vai ter exceção. Esses verbos sobem e descem, eles podem ser intransitivos dependendo do contexto, né? Por exemplo, os meus cabelos sempre sobem, né? Vamos dizer, não é o caso do meu, né? Acho que é o caso do seu. Os seus cabelos sempre sobem quando está ventando. Esses sobem, não precisa de complemento. Eles sobem, já tem sentido completo. Ou descem, ou alguma coisa que a gente fala, isso aqui sempre está descendo. Desce. Agora, quando eu estou querendo falar de uma ação de local, sobem o quê? Sobem a rua, sobem a parede, sobem. Então, dependendo do contexto, pode ser transitivo e pode ser intransitivo, tá? A gente trabalhou como transitivo porque no texto está subindo alguma coisa, está subindo as escadarias, se eu não me engano. Então, ele é transitivo lá. Mas ele pode ser intransitivo também. Foi muito boa a observação da professora. Mais alguma observação? Não, era essa mesmo. Muito bem. Então, nós terminamos aqui. Olha só, gente. Está vendo como a aula hoje foi mais tranquila? A outra terminou mais apertadinha. Hoje a gente já teve uma aula mais tranquila, conseguiu falar melhor. O que nós vimos hoje? Nós vimos transitividade dos verbos, né? E a importância das preposições. Como a gente tem 1 minuto e 30 ainda, eu quero discorrer algumas coisinhas com os alunos aqui. Na aula passada, a gente falou sobre... A gente teve alguns textos. Pode voltar para mim, por gentileza. A gente falou sobre uns textos, leu alguns textos, né, para poder exemplificar a nossa atividade, que são textos que estão no caderno Aprender Sempre, né?
E aí teve alguns professores que falaram, o texto às vezes fica meio complicado para o aluno por causa do vocabulário. E aí, depois que terminou a aula, porque tudo que vocês falam, gente, influencia no que a gente faz, tá? Tem professor que acha que fica falando no chat e ninguém está ligando. Não, a gente influencia muito. A gente ficou comentando e falando sobre a questão dos textos serem muito complexos e tal, mas assim, a importância também de fazer o aluno se conectar com esse tipo de texto. Então, a gente pede ajuda dos professores para que eles se conectem e que, a partir disso, eles comecem a explorar outros textos, né? Então, esse recado que a gente queria dar. Não é que a gente quer complicar, não. A gente quer trazer à luz dos alunos alguns textos e que, a partir desses, eles consigam ter a percepção, a análise deles e trabalhar outros textos. Muito bom. Eu quero que vocês avaliem a nossa aula, né? Participem lá no nosso Instagram também, colocando o que vocês acharam da aula, falando sobre os exercícios da aula de hoje. E na semana que vem a gente já vai estar de volta com as nossas aulas da sequência 4, se eu não me engano, que é o que a gente estava trabalhando antes da paralisação. Um abraço para todos, obrigado, professora Elaine, obrigado a todos. Eu que agradeço, bom final de semana, bom feriado e até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, se cuidem!